Oi gente, eu sou Isabela Mate e esse é o Cheque Mate. A gente hoje vai falar de algo que todo mundo consome, música. E a gente consome isso das mais variadas formas há séculos. Nos últimos anos, no entanto, o mercado passou por mudanças muito drásticas e a principal responsável por isso foi a tecnologia. A gente teve a época do vinil, do CD, do Walkman, do MP3 Player, mas foi com a chegada do Spotify que o mercado da música começou a tomar uma forma bem diferente. Antigamente era mais difícil escolher o que você queria ouvir. As opções eram limitadas aos discos que você podia encontrar na loja da sua cidade. Mas as plataformas de streaming, como o Spotify, mudaram completamente isso. De uma hora para outra, você passou a ter acesso a uma música ou um artista de um país muito distante, um estilo que você nunca teria acesso normalmente. Que tipo de música você gosta? Gospel e sertanejo. Gabriela Rocha e Jorge Mateus. Eu gosto muito de música de funk, trap, e o meu artista favorito é o L7. Sertanejo. Eu sou bem eclética, mas meu artista preferido é Gustavo Lima. Rock, banda preferida é U2. Ultimamente tenho sido bem eclético, vou do forró sertanejo ao MPB. Mas ultimamente tenho escutado mais um Manu Batidão, ontem estava na Maria Bethânia, então fico nessa oscilação. Então gosto de sertanejo, samba, eu sou bem eclético na música, né? Gosto do samba, né? Vambora lá, Camisa 10, Dilcinho. E onde e como que você costuma escutar música? YouTube. No Spotify e no YouTube. Normalmente eu ouço o YouTube. No celular. Mas em casa mesmo, no banho, como todo mundo. E é isso. No carro. Você costuma pagar para escutar? Como que você faz esse pagamento? Eu busco tudo de forma gratuita. Sim. Não. Não. Totalmente gratuito. Algumas plataformas, mais de uma. Uso Deezer e Spotify. Não pago, mas já estou pensando de pagar uma agora porque muda muito, né? Muitos tipos. E alguns anos atrás, a gente sabia que um músico ou banda estava ganhando dinheiro pela vendagem de discos ou CDs. Quanto mais ele vendia, mais dinheiro ele ganhava. Mas com a chegada do digital, as músicas se transformaram em arquivos que passaram a transitar livremente pela internet. E os artistas perderam essas fontes de receita. Restaram os shows e as plataformas de streaming como o Spotify. O Spotify é a plataforma de streamings que tem mais reproduções no mundo. Cerca de 48% do total de plays que acontecem no planeta ocorrem no Spotify. Isso significa que os artistas que estão no Spotify têm mais chances de ganhar dinheiro com as suas músicas, né? É verdade, mas isso não quer dizer muita coisa. Apesar do Spotify não divulgar o quanto ele paga aos músicos, os especialistas calculam que cada vez que uma música é tocada, isso gera um pagamento de, anota aí, $0,00397. Isso quer dizer que para a plataforma pagar ao músico o valor de $1, a música precisa ser tocada 252 vezes. Eu presto serviço como publicitária e produtora musical. Eu sou fixa numa televisão e numa rádio. E eu também tenho uma produtora que eu faço trilha sonora e music branding. Mas a minha maior fonte de renda vem da TV e da rádio, com certeza. A trilha sonora e a produtora, elas entram como uma renda extra na minha vida. Eu acredito que o digital, ele com certeza veio para ajudar os artistas, os músicos principalmente. Hoje é muito democrático, né, você distribuir a sua música. Do mesmo jeito que você toca no Spotify, a Anitta também toca no Spotify. Mas a gente entra no mesmo lugar de antes, de certa forma, porque as grandes produtoras investem muito e internet é investimento também para você aparecer. Então, também, se você olhar, né, o topo das paradas são grandes artistas com grandes produtoras, porque tem muito dinheiro para impulsionar aquela imagem, aquela música, mas com certeza a globalização democratizou a música, né? Hoje, tanto o digital na parte da produção também, aqui eu produzo todas as minhas músicas, todas as minhas trilhas nesse quarto, né, nesse estúdio, e isso vai para o mundo da mesma forma que uma produtora, grandes estúdios, produz.
Então, a monetização na área da música, ela vem de diversos pontos. Por exemplo, das redes sociais, das distribuidoras, Spotify, Deezer, então das plataformas de streaming também, que pagam muito bem, por incrível que pareça. Mas principalmente os shows, né? Então, a partir do momento que você divulga o seu trabalho pelas redes sociais, isso traz uma certa monetização. A partir do momento que você divulga as suas músicas pelas plataformas digitais, isso também traz uma monetização. Isso também te leva para os shows, para as apresentações, para os eventos. E a maior parte, na verdade, dos rendimentos, eu sinto que vem dos eventos. Então, para mim, shows, eventos privados, a maior parte do rendimento vem daí. O digital, ele com certeza veio para ajudar, principalmente na questão da música. Eu gosto de uma frase que a minha mãe fala, que quem não é visto não é lembrado. Então, a partir do digital, né, e é o meio mais fácil, assim, de disseminar notícias e de comunicação. Então, a partir disso, a gente consegue, por um simples vídeo, conseguir alcançar milhões de pessoas, por uma simples música, que antigamente você precisava de um marketing muito grande, então de uma distribuição muito grande nas ruas mesmo, pessoalmente, então de CDs, de DVDs, e hoje não é mais necessário. Hoje você, com um clique, você consegue enviar sua música para muitas pessoas, e isso com certeza é um facilitador muito grande, né? Principalmente para os cantores, para os músicos que vivem disso e precisam disso, e de serem vistos e de serem lembrados para estar ali, presente, né, na vida das pessoas. Então, você conhece a música de alguém pela internet, você gosta, você vai já também pela internet, no seu aplicativo de música preferido, enfim, no YouTube, nas plataformas digitais, você pesquisa pela música e a música tá lá e você consegue ouvir. Então, não necessariamente você precisa estar presente em um show ou em algum lugar para ver o artista, né? Você pode ver ele por meio da internet. E eu sinto que ajuda muito mais do que dificulta. Na verdade, eu acho que não tem contras, assim, eu sinceramente não vejo dificuldades que atrapalharam assim a música. Eu acho que realmente só ajudou. Vida de artista não é fácil. Ao contrário do que muita gente pensa, é preciso muito trabalho e talento para sobreviver. E o digital criou novos desafios para esses artistas. A verdade é que essa é uma indústria que está se reinventando todo dia e com isso as estratégias de marketing precisam se transformar a todo instante. Os artistas, as gravadoras, as produtoras, os promotores de shows, enfim, toda a indústria precisou se adaptar em busca de um novo espaço. Com a internet não foi só a forma como a gente consome música que ficou diferente, tudo mudou. A internet mudou demais a indústria da música. Acredito que ela veio para facilitar, veio para mostrar que o artista pode chegar até um alcance muito maior, outros países, outras cidades, de uma forma mais rápida, mais eficaz, eficiente também. Então, a indústria da música, a internet, ela auxilia muito nisso, a parte de redes sociais, a divulgação dos artistas em geral. Os músicos, artistas, eles precisam estar preparado para novidades, para cada dia, cada informação nova que chega. Tem muita plataforma e cada plataforma tem um formato, tem uma forma de colocar, então, estudo, entender sobre o que eles estão fazendo para colocar suas obras e divulgar, compartilhar é importantíssimo. E o marketing está aí para todos, tem muito material disponível para aprender e para estudar e cada vez mais ter um alcance maior. Marketing é fundamental para um artista da música. Quando a gente adota essa ferramenta, o objetivo é promover o artista e a sua obra. As redes sociais podem funcionar como ferramentas de comunicação, mas é preciso ficar muito atento a uma coisa. Música é uma experiência. E por isso é fundamental que o artista consiga estabelecer uma conexão com o público. E para isso é preciso mostrar a pessoa por detrás daquele personagem também. É ela que vai permitir que se estabeleça uma conexão pessoal entre o público e o artista. Tem gente que faz isso muito bem, até de forma instintiva. Nossa convidada de hoje do programa é muito especial. Além de ser uma grande amiga minha,
Ela é uma artista fantástica e tem essa conexão que eu falei com o público, que identifica nela uma referência no cenário musical. Não perde, que já já a gente tá de volta. Gente, quem tá aqui comigo hoje no Checkmate é a Priscila, essa pessoa maravilhosa que é cantora, compositora, atriz funileira, mas, cara, apresentadora, ela é um sucesso por onde ela passa, ela é uma simpatia em pessoa, carismática, e um sinal disso a gente vê muito bem nas redes sociais dela. Só lá no Instagram a Priscila tem, assim, quase 6 milhões de seguidores, e não só seguidores, isso não é de agora. A Priscila começou a ser conhecida pelo público brasileiro quando ela tinha só 9 anos de idade. Ela arrebentou num programa de talento, soltando a voz linda, depois ela apresentou programa de TV, se consolidou como uma das competentes e talentosas cantoras brasileiras, e eu estou muito feliz de receber ela aqui, porque eu admiro ela não só como pessoa, mas como profissional corajosa de fazer o que ela acredita. Seja muito bem-vinda, linda, amiga. meu Deus, ela tá falando de mim. Deixa eu falar que você é uma das pessoas que eu mais amo ouvir falar. Qualquer coisa, se você ler um gibi pra mim, eu vou ficar hipnotizada, assim, ó. Sim. Ai, amiga, juro, eu sou muito fã. Sempre que eu falo de você, eu falo que você tem uma coisa, assim, que é meio magnética, que toda vez que você cantava, eu nem era essa pessoa que louvava muito a Deus. Eu lembro que na época, desde que você cantava, eu já ela fazia... eu não conseguia ficar perto, eu começava a chorar, porque você tem uma presença, sabe? Eu acho isso muito legal. Mas eu queria que você desse alguma dica sobre a questão de marketing com digital e redes sociais. O que você aprendeu e o que você poderia dar de dicas para pessoas ou que querem trabalhar na área da música, ou enfim, empreendedores no geral, sobre como utilizar as redes sociais e a ferramenta das pessoas para ajudar no que você quer transmitir de mensagem e fortalecer aí o teu negócio. Cara, eu acredito, eu sempre acreditei numa coisa, as pessoas elas vão dar atenção para aquilo que eu sinalizar. Então, por exemplo, se eu posto muito conteúdo da minha vida pessoal, eu vou ficar alimentando as pessoas com esse tipo de alimento e é isso que as pessoas sempre vão querer de mim. Quando eu lançar uma música, por exemplo, talvez elas nem prestem tanta atenção, porque eu alimentei elas com outro tipo de conteúdo, sabe? Então eu sempre tomei muito cuidado com isso. Inclusive em épocas que eu via que eu tava tipo, cara, acho que as pessoas estão mais interessadas na minha vida pessoal do que na minha arte. Eu parava de postar tanta vida pessoal, porque eu sei que o meu objetivo é despertar interesse pra minha música e não pra o que eu faço no meu dia a dia, com quem eu me relaciono, o que eu faço quando eu não tô num palco. Não é isso. Isso é minha vida e eu gosto muito de ter minha vida privada. Tem artista que não liga. Não liga. Eu ligo muito. Mas não é nem por eu ser só uma pessoa reservada. Eu sou, mas não é nem só por isso. É mais pelo sentido, tipo, quando eu precisar que as pessoas prestem atenção na minha música, elas não vão. Porque não é o tipo de conteúdo que eu geralmente dou pra elas, sabe? Então, eu sempre falo, os meus fãs vão ter aquilo que eu acho que eles têm que ter de mim. É a minha arte, a minha criatividade, às vezes uma palavra de incentivo, eu compartilhando, sim, uma conquista pessoal, por que não? Mas eu foco muito nisso, sabe? Em manter esse equilíbrio, mostrar a minha humanidade em algum post, em algum momento. Sei lá, fui no show da Beyoncé, mostrei toda a minha saga. Todo mundo sabia que era o meu maior sonho desde sempre. Fui lá, mostrei, era uma parada pessoal. Mas se você entra no meu feed, tem muito mais conteúdo de música do que o que eu faço no meu dia a dia com os meus amigos e tal, porque é o que eu quero que as pessoas prestem atenção. Eu acho que a dica que eu daria é essa, tipo, se atente ao tipo de alimento que você dá pro seu público, porque é isso que vai crescer. Então eu quero que a atenção à minha música cresça, então eu vou gerar conteúdo referente a isso, para não haver uma confusão na cabeça das pessoas, sabe? Então eu gosto muito de usar as minhas redes sociais para deixar claro que eu sou uma cantora. Então quando você... Querida, eu sou cantora. Quando a pessoa entrar no meu perfil, eu não quero que ela tenha dúvida se eu sou... Influenciadora? Uma blogueira, uma influenciadora, uma atriz, uma cantora. Não, ela tem que abrir e falar, cantora. Sem ler na bio, ela tem que entender que eu sou cantora, sabe? Então acho que a dica é essa, assim, só... prestar um pouco de atenção no que você, na forma como você está alimentando o seu público, para quando você tiver um objetivo de, por exemplo, bombar uma música, não, sei lá,
ser mais simples da galera assimilar que é isso que elas têm que engajar, sabe? O que você falaria sobre construção de marca pessoal nesse processo que você construiu uma imagem muito forte em um segmento, num segmento gospel, você construiu e está construindo agora no pop e está construindo muito forte no pop, porque eu vejo de pessoas que são amigos, assim, te referenciando já como pop, gente que nem lembra, sabe? Falando, ela tá arrasando, nossa, isso tá é uma bem legal. diva. Isso é um muito feedback legal. muito bom, quando eu vejo alguém falando já do que tá acontecendo sem conectar e ela era exatamente isso ao e agora é passado. isso. Não, pô, ela é uma diva pop. Você já viu o show dela, tal? Você já viu como ela dançou em tal? Então, assim, isso é muito legal. E como que você... como que tá sendo essa... Pode falar de técnico também, tá? Essa construção de imagem. Eu acho que sempre existem duas coisas que você precisa escolher antes de começar a caminhar. Qual é o seu objetivo? Popularidade ou influência? Pode ser que um dia você tenha popularidade e influência juntos, sim, mas nem sempre. E aí, se você escolhe ser popular, é um caminho muito mais rápido. Só que se você escolhe influência, vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas é a influência que gera, de fato, um impacto a longo prazo. Então, eu sempre escolhi isso. Então, quando eu comecei a perceber essas coisas, eu falei, cara, antes de eu sair desse nicho, eu preciso impactar esse nicho. O que eu vou deixar aqui? Foi aí que eu desenvolvi o álbum Gente, que foi o meu último álbum no gospel, que foi um álbum que revolucionou realmente a forma de se fazer música cristã entre os artistas cristãos. Então foi um álbum, qual foi a estratégia que eu usei? Eu falei, eu quero sair daqui, eu quero tentar um outro lugar. Então eu já vou começar a falar disso para as pessoas. Então eu comecei a escrever cursos sobre arte e Bíblia, explicando para as pessoas com embasamento de que o artista cristão não tinha necessariamente a obrigação de só escrever sobre temáticas cristãs. Ele poderia escrever sobre temáticas da vida humana, do cotidiano, almática. É uma pessoa, você é uma tricotomia e é cristão falar sobre outras coisas. Você fazer algo pelo entretenimento, por exemplo. Então eu comecei a falar muito sobre isso, dialogar e, enfim, concluir com um álbum que foi um álbum cristão sem nenhuma temática religiosa. Então eu escrevi sobre tudo, menos sobre o que se acontece dentro de um culto, por exemplo. Então o álbum não tinha o nome Deus, Jesus, não tinha nada disso e foi um choque para as pessoas. Só que ao mesmo tempo que foi um choque, foi uma grande revolução, porque abriu a mente de muita gente, curou muita gente que se sentia oprimida pela religião, por não poder falar das suas questões almáticas e da sua vulnerabilidade. Foi um álbum que eu falei muito sobre saúde mental também, que era um tabu muito grande no meio religioso. Então, foi um álbum com indicação ao Grammy Latino, então pessoalmente foi um sucesso, profissionalmente também. Quando eu vi que eu causei esse impacto e que as pessoas já tinham entendido o meu modo de pensar sobre arte e música, sendo cristã, eu falei, então agora eu posso ir para outro lugar. Na música, assim como em qualquer outro universo ou setor que você empreenda, cuidar do marketing é fundamental. Lembra, tem muita gente talentosa produzindo músicas fantásticas, como a gente já comentou aqui. Basta você pesquisar na internet, rolar o feed da sua rede social e você vai encontrar artistas maravilhosos em busca de uma oportunidade de sucesso. Mas por que alguns conseguem e outros não? Uma parte do segredo disso está em saber fazer o próprio marketing. Muita gente termina por criar um personagem muito diferente de quem realmente é. O importante ao projetar sua imagem é identificar e valorizar aquilo que te torna único, especial, diferente, a sua essência. Isso é cuidar do seu branding, da sua marca pessoal. Então, eu queria que você falasse um grande aprendizado, ou alguns grandes aprendizados que durante toda essa jornada de ter que lidar com saúde mental, em épocas de altos, em épocas de baixos, em épocas de tomar muito, levar muitas coisas pro lado pessoal, em épocas que você se tornou mais forte e falou, quer saber? Vou fazer o que eu quero mesmo. Sim. E é isso. Quais foram grandes aprendizados sobre saúde mental que quem tá ouvindo aqui pode absorver? Eu acho que o maior aprendizado, eu vivi uma jornada muito incrível com saúde mental, assim, né? Eu comecei muito cedo, então eu tive que, no começo da minha vida adulta, lidar com muita coisa que eu não lidei durante toda a minha infância, adolescência, que é um período super importante. Então, foi, assim, desde os meus 20 anos, que foi quando eu realmente me despertei pro cuidado da saúde mental. Foi uma grande jornada e que eu tenho muito orgulho, porque foram muitos altos e baixos, mas que me deram muita bagagem para hoje eu me cuidar e também compartilhar isso com outras pessoas. E eu acho que a principal coisa que eu aprendi durante todos esses anos foi aprender a se ouvir. Se ouvir, quando você se ouve, quando você
consegue, por exemplo, se enxergar e ter consigo a mesma gentileza que você tem com um próximo seu, a mesma facilidade que você tem de se abraçar e de abraçar o outro, sabe? Quando você se ouve e se acolhe, a vida muda, sabe? Por exemplo, quando você acorda num dia e, sei lá, bateu uma crise de ansiedade, você abraça, tipo... Eu ficava tipo, meu Deus, por que eu tô vivendo isso? Por que eu tô me sentindo assim? Porque não interessa por quê. Se eu visse uma pessoa do meu lado passando por uma situação, eu automaticamente largaria tudo, ia servir aquela pessoa, ia acolher aquela pessoa, entender o que eu posso fazer para fazer ela se sentir melhor, por que eu não consigo fazer isso comigo? Então, se ouvir, se entender, ouvir teu corpo, tuas emoções, o corpo sinaliza muito, as emoções também. A gente sempre tá falando dentro da gente, então eu aprendi a silenciar as vozes externas para ouvir a minha voz interna. E isso mudou a minha vida, assim. Então, eu conheço muito bem o meu corpo e a minha alma. É bizarro, assim. Eu sei quando eu tô... Pra entrar numa semana difícil, eu sinto. Eu já ligo pra minha galera e falo, ó, essa semana desmarca isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui eu não vou fazer. Vamos fazer uma temporada de televisão. Vamos, mas não tô numa fase muito boa não. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar esses horários, vamos entender essa logística. Eu já estou entendendo que o meu corpo não tá bem pra fazer desse jeito, sabe? Então, se ouvir, mudou a minha vida. Eu me ouço, eu tô constantemente em contato comigo e entendendo o que eu preciso. Então, sei lá, desde coisas bobas. Tipo, hoje eu preciso fazer yoga, então eu desmarco tudo e eu vou fazer yoga. Ah, mas é um trabalho muito importante. Mas, tá bom, mas passa uma hora para depois. Agora eu preciso dar a resposta que o meu corpo precisa, sabe? Então, se ouvir, a gente tem que se ouvir, se acolher, ter generosidade consigo. É muito importante. Foi a coisa que mais mudou a minha vida. A Luciana, que mora lá no Canadá e também é empreendedora, foi lá no meu Instagram em um post que eu comentava sobre a necessidade da gente estar sempre com o olhar empreendedor em todas as circunstâncias, e ela fez o seguinte comentário. Tô contigo 100%. Eu te sigo aqui do Canadá e é isso mesmo. Empreendedorismo é a arte de transformar sonhos em realidade, de criar oportunidades onde outros veem obstáculos. Inspire-se, arrisque-se e conquiste seus objetivos. Eu lancei recentemente o meu primeiro livro, é o meu bebê, que se chama O Jovem Digital. Ele já está à venda e ele entrou em 5 rankings diferentes da Amazon, rankings de mais vendidos, em várias categorias, e tudo isso nas primeiras 24 horas de pré-venda. Então é um grande sonho que eu tenho orgulho de dizer que eu consegui realizar. Escrever o livro foi um dos maiores empreendimentos que eu fiz. A cada desafio que eu passei a escrever era um desafio inteiramente meu. Eu não contei pra quase ninguém que eu tava escrevendo o livro, eu não perguntei se alguém também tava, não quis dicas, conselhos, eu queria fazer do meu jeito, sem interferências, porque eu aprendi que a competição da minha vida não é com absolutamente ninguém além de mim mesma. Cada desafio superado foi uma injeção de ânimo e força interna, que iam construindo a confiança para enfrentar os próximos. Em tudo na vida, lembre-se de competir só com você mesmo. Você vai se impressionar com a quantidade de criatividade e conquistas que você vai ter nesse caminho. Eu te admiro muito, eu desejo sempre o maior sucesso de todos. Odeio que a gente se encontra só, tipo, Odeio também. Chega. E é isso, amiga. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu te admiro demais. Amiga, eu fico vendo seus vídeos com a minha irmã mora comigo. Aí eu fico assim, ó. Aline, quem está ouvindo? Ah, uma amiga minha. Aí eu falo, Aline, olha o vídeo dessa menina aqui falando. Eu daria minha vida pra ela gerenciar. Eu sempre falo, eu daria minha vida pra Isabela gerenciar. Amiga, Amiga, eu te admiro demais. Eu não entendo muito, mas eu posso te dar uma ideia. Eu te admiro demais, cara. Você é incrível. E quando eu tava me arrumando, eu vi no armário uma peça que eu tenho da sua loja há muito tempo. Passou um filme na cabeça. Eu falei, cara, que orgulho. Mil milhões de anos, né? Eu tava pensando também pra falar, aí eu, caramba, eu conheço a Priscila há muitos anos, tipo cara. Assim, 8 anos. 8 anos, exato. Muito tempo. Muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer enorme. Obrigada a você pelo convite. Uma coisa que muita gente tem medo na hora que começa a empreender é de ser engolido pela concorrência. Mas concorrência não é necessariamente ruim. É ela que impulsiona o mercado. Quando não existem concorrentes, significa que o mercado ainda é muito pequeno. O serviço ou produto ainda é ruim e não tem grandes oportunidades de crescimento. É só quando surgem várias empresas do mesmo nicho que o mercado inteiro cresce. A concorrência é o que impulsiona o mercado. É por causa dela que existem inovações, melhorias constantes nas empresas e serviços e produtos cada vez melhores. Se não existisse ninguém para competir com você, qual seria a sua motivação para melhorar? Pensa nisso.
Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, mas se você quiser saber mais sobre empreendedorismo, então fica ligado no Checkmate aqui no canal Empreender e também no YouTube. E se você está gostando, eu vou te pedir um favor. Compartilha com amigos, familiares, nas suas redes sociais, qual foi o episódio que você mais gostou, qual foi a sacada, a ideia que mais te ajudou no seu negócio, para que a gente possa ajudar mais empreendedores. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Encontro você na semana que vem. Beijo! A Luciana, que mora lá no Canadá e também é empreendedora, foi lá... Ai, gente, pera. Você lembra do meme da Luísa, que tá no Canadá? Você lembra que ele falava, menos a Luísa, que tá no Canadá. Começou a tomar... Falei tanto hoje que eu tô burra. Peraí, vai. O checkmate volta já já. Vou fazer de novo, não perde, tá? Eu vou perguntar da cabeça também, hein? Vocês deixarem, cuidado. 4 horas e meia de programa hoje, eu ouvi falar. É isso.